Uau! Bem-vindo à Escola de Nobreza. Acredito que você vai crescer muito com a gente aqui. E já no começo desse podcast, eu quero te pedir para você já se inscrever aqui no canal, já dar o seu like e, muito importante, deixa um comentário. Vou ler todos os comentários e vou responder, hein? Então, por favor, não fica só assistindo a gente, não. Vai lá agora. Se inscreve agora e você já ativa esse sininho. E depois você faz um comentário e você também dá um like. Você ajuda a gente a crescer muito nesse canal e o YouTube vai entender que esse documentário é algo importante e vai recomendar para outras pessoas. Eu espero a sua contribuição. Hoje é um dia muito especial na nossa Escola de Nobreza. A nossa proposta aqui na Escola de Nobreza é sempre trazer pessoas nobres. E as pessoas nobres, elas sempre estão contribuindo para transformar a vida de outras pessoas. E hoje a gente vai ter aqui um convidado muito especial, alguém que está dando de tudo, do melhor da sua vida, pela cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Se você ainda não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer um homem hoje espetacular. Eu já conheço ele há algum tempo, sei da sua índole, da sua personalidade, da sua família, dos seus trabalhos, dos seus projetos. E hoje ele vai compartilhar muita coisa boa com a gente aqui. Eu espero que você fique aí com a gente para você aprender muito. Meu amigo Cleiton Xavier, que alegria te ter aqui. Obrigado por ter me atendido assim tão prontamente e vir participar com a gente da Escola de Nobreza. Gilmar, o prazer é todo meu. Fiquei lisonjeado quando recebi o seu convite. Rapaz, assim eu fico até vermelho. Mas, Cleiton, para quem não te conhece, quem é o Cleiton Xavier? Em que você está projetando? O que você trabalha? O que você está desenvolvendo em Belo Horizonte? Porque já tem uma parcela da sociedade que te conhece, mas aqui no canal do YouTube tem muita gente que ainda não sabe quem é o Cleiton Xavier. Vamos contar para o povo quem é o Cleiton Xavier. Gilmar, o Cleiton Xavier é natural de Belo Horizonte, casado há 20 anos, pai de 2 filhos. Eu sou investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O homem é forte, hein, gente? Hoje eu trabalho no Departamento de Operações Especiais da Polícia. Também sou advogado e estou vereador no primeiro mandato em Belo Horizonte, trabalhando nessa cidade que ultrapassa 2.300.000 habitantes, uma cidade que está em um processo de progressão em políticas sociais, políticas públicas em todos os sentidos, e que tem muitos problemas para que venhamos fiscalizar na execução por meio do poder público, né? O poder executivo tem feito um trabalho de continuidade do ex-prefeito Alexandre Calil, e é uma cidade que tem muitos desafios e que a gente está trabalhando, como você disse, diuturnamente, com várias frentes importantíssimas, porque muitas pessoas, às vezes, pensam que o trabalho do legislador é só apresentar projetos de lei e esquece a outra atribuição que é tão importante quanto você apresentar projetos de leis no parlamento, que é a fiscalização do poder público, a fiscalização do dinheiro público e das ações da prefeitura. Então, estamos trabalhando muito. Então, Cleiton Xavier é esse nobre servo da sociedade belo-horizontina. Inclusive, tem algo aí que eu sei que você também trabalha e você não citou, talvez um lapso de memória, mas você também ainda faz uma cobertura pastoral, parece que tem uma associação que você vai à frente dando cobertura para outros pastores. Como é que é isso? Sim. Hoje eu estou presidindo o CONIEV, que é o Conselho Brasileiro de Igrejas Evangélicas Independentes. Que maravilha, hein? Na verdade, eu estou descompatibilizado agora, porque ela é uma associação, e como eu sou pré-candidato a vereador por Belo Horizonte, buscando a reeleição, então a legislação eleitoral me obriga a descompatibilizar 3 meses antes. Sim. Tanto da atividade policial, quanto também dessa representação como presidente desse conselho. Esse conselho, ele tem igrejas filiadas em todo o estado de Minas Gerais. E o objetivo do conselho é dar assessoria jurídica, contábil, ministerial para as igrejas evangélicas independentes em todo o estado. Então, hoje nós temos aí
aproximadamente 330 igrejas que são filiadas conosco nesse conselho. Que forte, hein? Então a gente trabalha dando essa assessoria para os líderes evangélicos e permitindo com que eles possam fazer um intercâmbio dessas igrejas ao longo do estado. O nosso estado é muito grande, nós temos 853 municípios, então nós temos feito esse trabalho a fim de capacitar esse corpo de líderes evangélicos em todo o estado. Muito bom. Inclusive, conversando agora e você falando dessas funções que você desenvolve, como é, Cleito, que você consegue conciliar o Cleito pai, o Cleito esposo, o Cleito vereador, advogado? Como é que você lidar com esse tanto de informação ou com esse tanto de função que você vem desenvolvendo ao mesmo tempo? Como é que... Tem que ser muito nobre para conseguir fazer isso tudo. Fazendo jus ao nome do seu programa, né, que tem sido um sucesso. A família é prioridade. Eu tenho dado prioridade para minha esposa e também na formação dos nossos filhos, né? O Juan, que é um adolescente, que tem 13 anos, e o Cauã, que tem 7 anos. E assim, é a minha paixão, é a minha vida, e tudo que o Senhor Deus assim, me permitiu na vida, hoje eu faço com o objetivo da minha família. Então, as outras atividades, por exemplo, hoje eu estou na ativa, trabalhando na Polícia Civil, descompatibilizei há uma semana, mas até então estava, né, na ativa. E aí, com o trabalho no parlamento, a Constituição permite, quando você está ocupando um cargo público efetivo, e você está também no cargo eletivo de vereador, se há compatibilidade de horário, você pode exercer as duas funções. Então, eu exerço a função no plantão do Departamento de Operações Especiais e todos os dias que eu tenho atividade no parlamento em que eu tenho que marcar presença no plenário, eu estou ali representando a população de Belo Horizonte. Agora, o artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados me impede de exercer a advocacia estando exercendo a atividade policial. Então, eu sou advogado, não estou exercendo efetivamente. Uhum. Então, a gente dá conta daí do tempo. E tem dia que o nosso dia tem mais de 24 horas. Acaba acontecendo. Agora, antes de eu entrar, eu quero falar muito sobre os projetos políticos, principalmente para a cidade de Belo Horizonte, que é cheia de desafios. Mas antes de eu entrar nos projetos políticos, eu quero dar uma passada com você aí nos desafios da Polícia Civil. Até alguns meses atrás, a gente teve aí dentro da Polícia Civil muitos casos, né, relacionados a pessoas que policiais que estavam assim num tempo de estafa, tirou a própria vida. E eu vi que isso veio para a imprensa, às vezes, talvez até de uma forma muito pejorativa, mas você, como é alguém que está lá dentro da corporação, como que a Polícia Civil no estado de Minas Gerais hoje, como se ajuda os policiais? Que tipo de ajuda que os policiais têm, que os agentes têm, falando de uma forma psicológica, de uma forma de assistência da família? Como é que está esse mercado hoje? Ou como é que está essa visão hoje? Gilmar, eu fico até satisfeito em você me fazer essa pergunta, porque a atividade policial é uma atividade peculiar, específica e extremamente estressante. Estressante, imagino, que tanto deve ser estressante. É uma pressão de todos os lados, né? O policial, ele, infelizmente, em Minas Gerais, ele não conta com uma estrutura que possibilite um trabalho de qualidade. E mesmo com essas adversidades, o policial ele tem que desdobrar, ele tem que dar algo a mais para poder fazer uma atividade de investigação onde o próprio Estado tinha que garantir essa estrutura e, às vezes, não garante. Então, a gente percebe policiais tirando do próprio bolso para poder comprar coisas estruturais para uma delegacia, policiais usando o próprio telefone pessoal para poder fazer as investigações, porque, às vezes, falta essa estrutura também. Então, assim, a Polícia Civil, ao meu ver, ela está esquecida pelo governo do Estado. Enquanto nós temos aí, vamos supor, uma média
arredondando, pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, 10 mil homens em todas as carreiras policiais hoje na Polícia Civil, nós devemos ter 5 ou 6 vezes mais policiais militares. Então é muito desproporcional. Então a polícia militar que faz um trabalho preventivo, um policiamento ostensivo de prevenção, leva toda essa demanda para 10 mil policiais em todo o estado. Então hoje a gente... E o problema disso, o resultado disso é o estresse, é o staff. E aí muitos colegas policiais... Não aguenta a pressão. Por questões diversas, isso... Eu só estou colocando uma questão da carreira policial com a falta de estrutura, mas é multifatorial. Esse policial, às vezes, por não ter, tá, uma política muito séria de ajuda a esse policial no tocante à sua condição emocional, muitas das vezes o colega ele pratica o autoextermínio. Então nós tivemos aí nos últimos 2 anos diversos colegas que praticaram o autoextermínio. Volto a dizer, é multifatorial, mas a falta de estrutura e os baixos salários contribuem muito para que isso ocorra. Para a coisa ficar desse nível. Depois que aconteceu esses extermínios, depois que veio à tona vários casos aqui, que eu não quero citar nome, não é necessário citar nome, de casos que aconteceu, está na imprensa, está no noticiário, as pessoas pesquisam e sabem. A sua visão dentro da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, houve algum projeto ou alguma melhora no sentido de dar uma assistência, pelo menos terapêutica, psicológica, melhor para os policiais, ou a coisa continua do mesmo jeito? Olha, a Polícia Civil, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ela tem um ambulatório. Nós não temos um hospital, vamos dizer assim, com H maiúsculo. Nós temos um ambulatório. E o que hoje se oferece para assistência psicológica, psiquiatra, emocional, psicossocial, para o policial é muito pouco diante da demanda. Então, hoje, o policial ele trabalha numa atividade altamente estressante e, na outra ponta da linha, a gente não vê uma política do governo do Estado em fazer um trabalho, de fato, efetivo, preventivo nas unidades policiais, nos departamentos de operações especiais. Então, assim, é lamentável você ver uma polícia judiciária, uma polícia bicentenária, uma polícia importante para a elucidação das infrações penais, viver o que a Polícia Civil vive. Então, nós poderíamos ter uma atenção muito melhor, mais extensiva, por parte do governo do Estado, para garantir uma melhor saúde mental dos nossos policiais. Eu fico pensando, enquanto você fala, que a gente tem aí você está falando muito de um caso que você viu e que a maioria das pessoas vê, em forma da capital, lá de Belo Horizonte. Agora eu fico imaginando como deva ser essa situação para os policiais que estão nos interiores, né? Que estão nas cidades. É muito pior. Eu realmente foquei em Belo Horizonte, né? Porque eu nunca trabalhei lotado no interior. Eu tenho 15 anos de polícia. Então, os 15 anos de serviço na Polícia Civil foi em Belo Horizonte. Mas eu tenho um relato de policiais que estão aí nos arredores do nosso estado e a situação ainda é muito pior do que Belo Horizonte. Imagino. Muito pior, em todos os sentidos. E mesmo com essa diversidade toda, você vê policiais vocacionados, como dizem, né? Polícia de verdade, dando tudo de si, abnegando da própria vida, às vezes sacrificando a família para o serviço da investigação. Para poder cobrir. E às vezes não tem o reconhecimento do governo do Estado, que deveria reconhecer o esforço de cada policial que está, sobretudo, no interior do Estado. É lamentável. É lamentável a gente ter, né? A população tem uma necessidade. Lá em casa nós temos uma primícia de um grande respeito, tanto pela Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Inclusive meu filho, que está ali nos dando a cobertura, ele me contou algo um dia que me deixou assim muito feliz.
tem uma base da polícia militar perto da nossa casa, de vez em quando ele está passando assim de carro, ele olha, vai lá, cumprimenta os policiais e fala assim, olha, estou deixando um lanche pago para vocês aqui na padaria. Aí um dia o policial perguntou a ele, falou, mas por que você faz isso? Você passa aqui de vez em quando, paga um lanche para nós e paga um sorvete, dia de muito calor, paga um picolé lá. Ele me contou um dia e ele falou assim, vocês saem de casa todo dia para defender a nossa família, é o mínimo que eu posso fazer para agradecer vocês, é uma forma de dizer obrigado. E talvez eu, não só do governo do estado, mas talvez a população, não vou dizer do modo geral, mas talvez a população também tenha uma visão muito deturbada da polícia, tanto civil, da polícia militar e principalmente da polícia civil. Às vezes a gente vai comentar com as pessoas, é claro que em todo departamento existe os maus comportamentos, mas na maioria da corporação, a sociedade, principalmente no estado de Minas Gerais, a sociedade ela tem sido servida com eficiência, né? E é lamentável saber que quando veio esses casos à tona de pessoas tirando a própria vida, de pessoas passando por autoextermínio, é lamentável saber que o ser humano que está ali atrás, como um policial, como um agente, o ser humano que está ali atrás está sofrendo, está sendo, né, tem ali os problemas com a família, tem os problemas de finanças. Eu lembro há pouco tempo que houve uma manifestação junto ao governo do estado para requerer aumento e eu não sei bem como é que terminou essa situação, mas é lamentável saber que na Polícia Civil ainda tem essas Gilmar, você citou essas manifestações, por exemplo, não é aumento, não. O governo do estado, ele deixou de cumprir a legislação quando ele deixa de conceder uma recomposição de perda inflacionária. Então, às vezes a população pensa que o policial já tem um excelente salário. Essa é a impressão que se tem. Né? Excelente salário. E aí, as forças de segurança, por preceito legal estabelecido por decisão de tribunais superiores, não pode fazer greve. Então, o policial, quando ele está insatisfeito, ele não pode fazer greve. Ele é punido. Isso é Polícia Civil ou Polícia Militar Polícia também? Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar, agente socioeducativo, guardas municipais em todo o território nacional. Toda força de segurança está impedida, por força de decisão de tribunal superior, a fazer greve. Né? A Polícia Militar ainda tem um preceito constitucional, né? Porque a Polícia Militar, eles não podem associar, não pode permanecer associado, e já estava claro no texto constitucional que eles não podiam fazer greve. Mas as outras forças de segurança, posteriormente ao texto constitucional, teve decisão do Tribunal Superior que nós não podemos fazer greve. Né? Então, ou seja, houve manifestações das forças de segurança, não por aumento. E aí a imprensa, às vezes, passa que a manifestação é por aumento, aí a população entende, poxa, já tem um salário bom, fica parando o trânsito, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, fica gritando, palavra de ordem, querendo aumento. Não é aumento, é recomposição, é direito salarial, né, das perdas inflacionárias. E o governo deixou a desejar. Ele deu um aumento, tá, muito abaixo daquilo que era direito das forças de segurança. Né? Então, esse governo não tem feito um bom governo para os servidores públicos do Estado, não só das forças de segurança. E aí o percentual foi de 4,62. Então, por exemplo, tem alguns salários da polícia que o aumento foi de R$100. Então, isso é muito pouco. A população, às vezes, tem uma visão de que o policial ganha muito, de que o policial é assim e aquilo, mas, de fato, quando você vai pôr na ponta do lápis, um salário hoje, qualquer salário de um policial hoje, ele já vem com um desconto, por exemplo, de imposto de renda na fonte, com uma alíquota de 27,5%. Então, do salário inicial ali de R$5.000, já vem menos 27,5% a alíquota do imposto de renda. Aí tem mais o desconto previdenciário, tem aquilo outro, então o policial vai pegar a alíquota ali na mão, não dá para ele pagar o aluguel, não dá para ele pagar a prestação do carro, o filho dele não pode estudar numa escola particular. Então, ele tem uma vida totalmente comum mesmo, com muita dificuldade, com muita labuta, né? E aí toda profissão tem, como vamos dizer, os maus profissionais, sim, né? Sim. Em toda caixa, talvez, ali de fruta, pode ter uma podre. Sim. E aí a gente não pode pegar o mau exemplo
daquele policial que tem um desvio de conduta e balizar toda a corporação, toda a polícia por causa de uma atitude de um policial que usa uma farda, que usa um distintivo, né, que tem um porte de arma e que tem um desvio de conduta onde a profissão dele deveria ser a vida da população, garantir a segurança, e ele, então, tem um desvio de conduta para poder praticar toda sorte de crime. Então, a população, às vezes, vê um policial criminoso e ele acha que todo policial é criminoso. É. Então, a gente tem que desconstruir isso na nossa sociedade, porque a maioria dos policiais, de todas as corporações, seja Polícia Civil, seja Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Penal, seja qualquer, o Corpo de Bombeiro, né, os profissionais do Corpo de Bombeiro, são homens, são mulheres que são extremamente honrados, capacitados e que entregam a vida deles para poder garantir a segurança da população. Agora, Cleito, como é essa transição? O que aconteceu com você, que você virou essa chave de dentro da Polícia Civil, você entendeu a sua ida para a política? Como que foi para você esse negócio de vou servir agora na política? Na verdade, ô Gilmar, a política ela veio bem antes da polícia. Ah, é? É, bem Conta antes. isso aí para nós. Eu comecei a coordenar campanhas políticas em 97. Nós estávamos preparando para as eleições de 98, né? E aí eu coordenei, eu fui um dos coordenadores, né, de uma campanha para deputado estadual, e logo depois eu já trabalhei na coordenação de uma candidatura para vereador, né, nas eleições municipais do ano 2000. E de lá para cá... Você foi envolvendo, foi crescendo? No processo eleitoral, eleições gerais, eleições municipais, sempre trabalhando em coordenação. Coordenando grupo, coordenando segmento. E aí, quando foi 2014, eu quis ser candidato. Eu queria colocar o meu nome à disposição naquele pleito, eleições gerais 2014, e queria saber o que a urna ia falar do meu nome. E aí, sem grande estrutura, primeira vez num partido nanico, que nem existe mais, eu tive votos em 163 municípios do estado. Eu tive 7.172 votos na primeira vez. Nessa primeira vez você saiu como deputado? Deputado estadual. Deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual. E aí, quando foi 2016, eu coloquei meu nome à disposição para disputar a primeira eleição para vereador em Belo Horizonte. Naquela ocasião, eu saí pelo PTN e eu obtive 3.175 votos, fiquei suplente. Quando foi 2018, eu não fui candidato, eu coordenei um segmento para a campanha de Senado do então eleito naquele ano Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente do Congresso Nacional. E quando foi 2020, então eu disputei a minha segunda eleição para vereador. Eu cresci quase 40% da votação e fui para 4.481 votos, que foi a votação que me permitiu estar hoje vereador em Belo Horizonte. E quando foi na última eleição de 2022, mesmo estando vereador, eu estava vereador, eu coloquei meu nome à disposição para disputar para deputado federal. E aí eu fui votado em 127 municípios e tive 10.670 votos, crescendo a votação de 2014 para deputado. Então agora estou pré-candidato, né, à reeleição e sempre trabalhando politicamente. Então, ou seja, eu já trabalhava politicamente e passei no concurso para a Polícia Civil em 2008. Então a polícia na verdade, veio depois. Veio depois. E aí, os trabalhos sociais que eu já fazia, o fato de estar na polícia pós-2008, deu mais robustez e credibilidade para o trabalho social que eu sempre realizei com criança e adolescente. Inclusive, eu quero falar disso, sobre esse projeto que você tem, principalmente relacionado à família, principalmente à criança. Eu acho muito pertinente esse assunto relacionado à criança, mas antes de entrar nesse assunto, só pedir o pessoal aqui de novo que está assistindo a gente, que ainda não se inscreveu, ainda não deu like, ainda não deu um comentário. Poxa vida, é uma coisa tão fácil que você pode fazer, custa nada, não vai custar nada. Dá um like aí, deixa o seu comentário, vou te mandar a resposta em cima do seu comentário e não se esqueça de inscrever aqui no canal.
Mas eu queria entender uma coisa, Cleito. Qual é o seu maior desafio dentro da política hoje? Olha, o maior desafio, vou falar da política global, abrangente, e não da política do Cleito, vereador em Belo Horizonte, pré-candidato à reeleição. Não. O maior desafio da política hoje é conscientizar a população da importância Da política. da arte de governar. Porque ainda existe... Eu, pelo menos, fui criado numa família assim que lá em casa não se falava de política. Eu fiz parte de um trabalho religioso que dentro desse trabalho religioso a conversa era política é do diabo. Eu cresci, não se falava em política. E hoje eu tenho uma percepção bem diferente disso e eu vejo que é o seguinte, quanto mais as pessoas se afastam da política, e aí eu vou falar do lado ruim, mais liberdade a corrupção tem na parte corrupta da política. Então, é muito pertinente essa questão de conscientização. E como que a gente consegue conscientizar as pessoas de ver a política, de estar na política? Ô Gilmar, eu quero falar para o seu telespectador, aqueles que estão sempre acompanhando os seus convidados aqui nesse programa magnífico que fala de nobreza. É importante eu falar isso. Na política não existe espaço vazio. Todo espaço na política será preenchido por alguém. E se você diz, como o Gilmar disse ali, né? Que a política é do diabo, que as pessoas de bem não podem entrar na política. Se você não gosta da política, você será, com certeza, governado por quem gosta. Verdade. Então, sendo bom ou sendo mal. Agora, como que nós conscientizaremos a população? Através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, de políticas justas, de políticas que de fato possa atender os anseios da população. Por quê? Porque o político, o grande mal da política hoje é parte da população tratar os políticos como ídolo. Um dia eu fiquei indignado, eu cheguei no aeroporto e eu estava vendo um certo alvoroço, eu até comentei isso com a minha esposa, fiquei muito indignado quando eu cheguei em casa. Um determinado político, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele desceu, né? Ele estava ali no aeroporto, ele chegou ali, e aí as pessoas correram atrás dele. E eu queria saber quem era. E era um político. Chegando um artista, um jogador de futebol que está chegando. Um jogador, uma estrela de Hollywood. E as pessoas pedindo autógrafo por um político. É isso que não pode ter, Gilmar. O político é um servidor. É um servidor da população, né? Ele é um servidor, ele é um empregado do povo. E o povo tem que parar com isso. De olhar o político como popstar, pegar autógrafo de político, querer ficar tirando foto com político. Por isso que muitos deixaram isso subir na cabeça e eles oprimem o povo. Muitos já não se compadecem mais do necessitado. Muitos já não trabalham mais com equidade, com justiça, porque se vê como estrelas, porque a própria população pratica idolatria quando vê alguns políticos. Então, hoje no Brasil, a população precisa entender, político não é estrela. Político... é empregado do povo. É empregado do povo. É servidor. É empregado do povo. Empregado do povo. É isso que a gente tem que ter essa consciência. É verdade. A Câmara, tem muito tempo que eu não vou lá em Belo Horizonte, nem na Câmara dos Vereadores, nem dos Deputados. Já foi uma época que eu ia muito naquela região. Mas ainda a Câmara é a casa do povo. O povo não tem consciência disso, né? Ô Gilmar, a gente sempre ninguém fala vai, isso, ninguém né? visita. Nós sempre falamos isso. Que a Câmara Municipal é a casa do povo, que a Câmara Federal é a casa do povo. Aqui, eu já participei de diversas reuniões ordinárias de plenário, sem uma pessoa na galeria, votando projetos importantes para a cidade. Que podia... que muda atrapalhar a vida. ou ajudar a vida do cidadão. Que muda a vida da família, da população, na área do transporte, da habitação, do trabalho. Projetos interessantíssimos, importantíssimos, que altera lei orgânica, que altera plano diretor, que altera legislações importantes, que revoga, que acrescenta.
e nenhuma pessoa na galeria. E quando você vai ver no YouTube, 20 pessoas, numa população de 2.300.000 habitantes, 20 pessoas assistindo ao vivo, 15 pessoas assistindo ao vivo. Então a gente percebe quantas audiências públicas, tratando temas importantes da área da segurança e de mobilidade e outras áreas, meio ambiente, e você vê ali 5 pessoas, 10 pessoas. Então, é necessário que a população acompanhe mais de perto o exercício parlamentar daquele que se propôs a representá-los ali. Principalmente aquela pessoa que foi lá e votou no candidato tal. Tipo assim, o que o meu vereador, o meu deputado que eu votei nele, o que ele está fazendo? Nunca passou um dia com o seu representante na Câmara Municipal. Não sabe o que ele votou? Seria importante. Não só a votação, só o plenário, que às vezes dura 10 minutos, 30 minutos, 2 horas, a depender da ordem do dia, do que está pautado ali para a ordem do dia. Mas eu gostaria até de convidar. Quem sabe você tem algum telespectador que está assistindo o seu programa de Belo Horizonte. É importante você chegar lá na Câmara, chegar na portaria, se identificar, subir para o gabinete, né, do vereador que te representa e você passar o dia inteiro lá para ver como é que é a atividade parlamentar, comissão, audiência pública, assinar requerimento, ir na diretoria legislativa e protocolar os projetos, depois desce para o plenário, discute, porque é importante. Eu estou ali e no Brasil a nossa democracia ela é representativa, então, ou seja, eu estou ali representando um grupo de eleitores que depositaram o voto em mim. Então, quando eu pego um projeto e vou para o microfone discutir, os meus eleitores, aquelas pessoas que se vê representadas por mim no parlamento, elas querem me ver discutindo aquele tema, aquele assunto, aquele projeto de lei que se amolda naquilo que eles acreditam como valor, aquilo que eles acreditam que, de fato, seja algo relevante para a construção da cidade. Então, eu convido a você aí na sua cidade, às vezes você está assistindo de outro estado, é importante você que tiver essa oportunidade de passar um dia com o seu representante na Câmara Municipal aí do seu município. Política vem de politeia, política é organização de cidade. Você fala assim, eu não gosto de política, saiba de uma coisa, você vai ser governado pela política gostando dela ou não. Então se interesse, aparece, cobra, vai aí na sua cidade, na Câmara, vai saber o que está acontecendo. As pessoas têm, eu acho que esse assunto aqui é muito importante, Cleito, porque as pessoas, eu acho que boa parte da população tem uma ideia, talvez, que a Câmara, os deputados, são pessoas intocáveis, não é nada para eles. Eles ficam assim, né? Como você diz no caso, alguns têm como ídolos e alguns têm uma distância. Quem chegou ali foi o deputado fulano de tal, foi o vereador fulano de tal, eu não posso nem chegar perto. E não entendendo que esse funcionário é um funcionário público que trabalha para o povo e o povo com seus impostos que paga o salário dele, que paga a vida que ele tem. Acho Exatamente. Que é muito importante trazer isso. Mas vamos falar, me fala desse projeto de família maravilhoso que você tem e desse projeto de criança que você tem que você desenvolve dentro da política e fora dela. Gilmar, eu me sinto privilegiado de poder falar no seu programa sobre isso. É uma bandeira do nosso mandato. O artigo 227 da Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã, essa que molda todo o ordenamento jurídico do nosso país, diz que criança e adolescente é prioridade. Então, todas as políticas que envolvem criança e adolescente devem ser tratadas pelo poder público com prioridade. Total prioridade. Total prioridade. E aí, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes na Associação Atletas de Cristo. Eu sempre introduzia as crianças e os adolescentes em várias modalidades do esporte como forma preventiva para que eles não ingressassem no crime. E aí, depois que eu assumi o mandato de vereador, eu entendia que eu poderia fazer um trabalho com criança e adolescente além da questão da inserção deles no esporte. E aí eu comecei a fazer um trabalho muito forte de prevenção ao abuso sexual infantil, que eu já encontrava no futebol e que eu já encontrava em algumas atividades de investigação na polícia
E aí eu abracei essa questão do abuso sexual de uma forma mais abrangente, de uma forma mais incisiva. E aí eu vou nas escolas, eu vou nas creches, eu vou nos centros de internação de criança e adolescente, eu vou em todas as instituições que me convidam para quê? Para eu poder falar de prevenção ao abuso sexual. Por quê? O sexo tem que ser entendido como algo que deverá ser ministrado pela família. A educação sexual é um direito, mas a obrigação da educação sexual é da família. É da família. O poder público, ou a igreja, ou a associação, pode auxiliar. A escola pode auxiliar. Mas a obrigação da educação sexual é da família. Da família. E aí, uma coisa é educação sexual, outra coisa é sensualidade. As crianças, elas não devem ser sensuais, mas elas devem ser educadas sexualmente. Ter a consciência da sexualidade. De acordo com a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o próprio artigo 227 da Constituição Federal, de acordo com outros diplomas que regula as políticas de atendimento à criança ou adolescente. Então, ou seja, a criança precisa ser educada. E aí, há um tabu muito grande na sociedade quando o assunto é sexo. Há um tabu. E é justamente esse tabu que leva os violadores dos direitos das crianças a agir. A agir porque... Os pedófilos, os abusadores, os predadores. Por quê? O tataravô não ensinou para o bisavô não ensinou para o avô não ensinou para o pai não ensina para o filho porque não sabe qual a faixa etária e o que falar. E ele pensa assim, se eu educar sexualmente o meu filho, eu vou despertar um desejo precoce nele, nela, e aí qual idade para mim começar a falar e tal. E aí o tabu é tão grande que eu sempre falo isso nas palestras para os pais. O menino, ele não tem pênis. O menino tem torneirinha. Sim. O menino tem piu-piu. Sim. O menino tem varinha. A menina, ela não tem vagina, ela não tem vulva. Ela tem o quê? Pepequinha, florzinha, rosinha. Ela tem tudo, biscoitinho, tudo. Menos aquele nome científico, anatômico, que deveria ser ensinado. Eu já cheguei em palestra, por exemplo, com adolescentes de 14 anos, que quando eu falei o nome científico do órgão genital da menina de 14 anos levantou a mão e disse, eu não sabia, eu nunca ouvi essa palavra, não. Eu nunca ouvi. Ela já ouviu vários termos pejorativos, que ilustra, que identifica o órgão genital dela, mas o nome mesmo que está ali elencado anatomicamente, cientificamente, no corpo dela, no corpo humano, ela nunca ouviu falar. É um tabu. Interessante. E qual a idade ideal que os pais devem começar a falar com os filhos sobre isso, Cleito? Você que tem toda essa experiência. Gilmar, assim que a criança ela começa a falar e andar, e já entender, isso é copo, isso é bola, isso é lápis, isso é banana, isso é maçã, os pais já podem, já tem manuais. A pediatria permite já alguns manuais, alguns estudos do que você pode já introduzir para a criança no tocante ao seu próprio corpo. Dizendo para a criança que ninguém pode tocar no corpo dela. Isso o pai e a mãe vai tocar por questões específicas. De higiene, né? De higiene, de cuidado. De cuidado com a saúde. E a criança tem que chegar dentro de um consultório médico e na hora que o médico falar assim, coloca ela ali em cima, coloca ele ali em cima, pode deitar ele ali, pode deitar ela lá, a criança tem que falar, papai, mamãe, quem estiver acompanhando, o responsável, eu posso ou então não vou tirar a roupa. Porque ela já foi ensinada, ela já foi educada em casa no tocante a isso, que ninguém pode tocar no corpo dela. Para a satisfação da própria lascívia, o que está acontecendo? Hoje, saiu uma matéria hoje, cresceu 10% ou 20%, não sei, os casos de abuso sexual entre 2022 e 2023. Que terrível. Cresceu. Que terrível. Mas por quê? Porque é um tabu. E hoje a criança, por ela não ser educada em casa por causa desse tabu, ela aprende aonde? É na internet, ela aprende nos grupinhos, e aí cada vez mais cedo, essa criança está sendo erotizada por músicas, por pessoas que querem, né, que a capacidade sexual, que hoje
é de 14 anos. A capacidade sexual no Brasil hoje é de 14 anos. Há grupos que querem reduzir isso para 10, para 12, para 8. Há vários grupos que querem reduzir essa capacidade sexual. Então, hoje, nós precisamos ficar atentos como pais, como mãe, você que está nos assistindo aí, porque não existe lugar 100% seguro quando o assunto é abuso sexual. Olha, a igreja que você frequenta não é um lugar 100% seguro. Real. A escola que a sua filha, que o seu filho estuda, não é um lugar 100% seguro. Tá? A sua casa não é um lugar 100% seguro. Por quê? 80% dos abusos acontecem dentro da própria casa família. E com pessoas próximas da família. Da família. É o padrasto, é a madrasta, é o avô, é a avó. Lamentavelmente é a verdade. É a pessoa que inspira confiança, né? Exatamente. Quer ganhar a confiança da criança. E aí, a criança que não tem a dimensão do mal que ela está sofrendo muitas das vezes, porque nem todo abuso vai ter a conjunção carnal. Nem todo abuso vai ter a conjunção carnal. Importante falar isso. Aquilo que em 2009 a lei trazia, lá no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, como atentado violento ao pudor, isso não tem na lei mais. Hoje, vai caracterizar a importunação sexual ou vai caracterizar o estupro de vulnerável se a vítima tiver idade igual ou inferior a 14 anos. Então, o que acontece? Muitas das vezes, é o famoso, né? O mão boba. Sim. A pessoa está passando a mão nas partes íntimas e a criança não tem consciência da criança para satisfação da própria lascívia, com introdução ou não de objeto, dedo, nos orifícios da criança, no ânus, ou seja, na vagina, enfim, ou até a prática de um sexo oral na criança. E, às vezes, se a criança não tiver a educação sexual, a criança vai ver aquilo como brincadeira, porque o abusador, ele vai tentar falar que é a florzinha é assim, que a florzinha é aquilo outro, porque é brincadeirinha. É a mesma florzinha que é o termo que a mãe usa em casa na hora de dar banho. Então, para ela, a criança não vai conseguir dimensionar a gravidade do ato que ela está sofrendo. E hoje você faz, Cleito, um trabalho de palestra. Como é que é o trabalho que você tem feito junto à população? Sim, eu falo para as crianças de todas as idades. Na escola? Nas escolas. Eu falo para os pais, junto com as crianças, ou separado. Eu falo para o corpo docente das escolas, ou seja, os professores. Eu falo nas igrejas, para a liderança das igrejas. E eu falo para os educadores infantis também que trabalham nas igrejas. Por quê? Porque nós precisamos auxiliar as famílias. É lógico que, como eu disse, a obrigação da educação sexual é da família. É da família. A escola, a igreja, a associação pode auxiliar. Mas às vezes a família não tem estrutura nenhuma, né? E nem conhecimento. Nem conhecimento. Para poder o quê? Precaver, prevenir, antecipar o mal. A criança, por exemplo, diante de um abuso, ela tem que identificar que aquele abraço não foi um abraço de afeto e de carinho. Foi um abraço que ela recebeu de alguém com intenção de satisfação da própria lascívia. E eu até oriento, viu, Gilmar? Eu não quero aqui ser tradicional demais. Eu até gostaria que os seus telespectadores comentassem aí. Vai chover comentários. Eu sou totalmente contra o pai beijar a filha na boca. Eu sou totalmente contra a mãe beijar o filho na boca. Está apoiado. Eu sou 100% contra. Por quê? Porque dependendo da idade da criança, ela não vai conseguir, de forma cognitiva, entender que aquele beijo é um gesto de carinho, de afeto, e distinguir quando o amigo do pai fizer a mesma coisa, sim, o tio, o avô, porque é a mesma proteção, carinho que o ente tem daquele que foi levar um presente no dia do aniversário e tudo. Então, a criança, ela tem que entender que esses atos de carinho que a própria família dispensa a ela deve ser muito bem explicado para que, quando o abusador fizer o mesmo, essa criança falar com os pais. Falar com o seu responsável. Cleito, eu acho que esse trabalho é muito abrangente, muito interessante. Você está de parabéns por se envolver com essa causa. A gente já trabalhou em algumas frentes e a gente sabe que esse é um problema assim, gritante na sociedade. Pessoas adultas aí hoje estão cheias de problemas emocionais, psicológicos, porque uma parcela muito grande da população passou por isso e passou como se fosse algo comum, algo normal, porque não tinha tanta informação como tem hoje. Gilmar, e que gera traumas irreparáveis. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Se não for
a misericórdia de Deus, uma pessoa que sofreu abuso, inclusive, eu até gostaria, você que está nos assistindo, o meu Instagram, ele é Cleiton Xavier PC. Lá eu tenho 2 episódios que chama Vozes Silenciadas, 2, que você vai ver relatos de homens e mulheres que, quando criança, foram vítimas de abuso. E como que eles venceram o trauma. Alguns relatam que por várias vezes pensaram em se matar. Eu acompanho crianças que, após o abuso, eu encaminho elas para o tratamento psicológico e muitas delas com atitudes de autoextermínio. Então, automutilação. E aí o que acontece? É um alerta até, né, Cleito? Quando a criança começa a viver um aspecto de automutilação, é um alerta para os pais precisar prestar atenção. Não só automutilação, mas a criança, ela dá sinais visíveis de que ela está sofrendo. É por causa de abuso? Pode não ser o abuso, mas pode ser um outro tipo de coação, de ameaça, de sofrimento. Mas a criança, ela traz algumas reações, alguns sintomas de que ela não está bem. Então, os pais precisam conhecer quais são esses sintomas, esses sinais, que também está no nosso e-book, né, que fala sobre abuso sexual infantil, que atende as famílias também, e que a pessoa pode baixar gratuitamente a partir do nosso Instagram. Então, o perfil é Cleiton Xavier PC, para você baixar o e-book, que fala sobre abuso sexual infantil, para você entender os sintomas, os sinais que a criança, às vezes, ela está manifestando e que pode indicar que ela está sendo vítima de abuso. Cleiton, eu acho que a gente vai precisar marcar um novo podcast só para a gente vir falar desse assunto, que eu vi que esse assunto é muito abrangente. E a gente assim, eu pensei que esse 1 hora de podcast a gente ia poder falar de tantas coisas, mas eu vi que esse assunto é um assunto muito abrangente. Já fica aqui o convite para você voltar aqui no podcast para a gente falar exatamente sobre esse assunto, para você trazer detalhes, para você trazer casos, dados concretos. Exatamente, e contar para a gente assim, algumas situações, né? Porque eu tenho certeza que algum pai, alguma mãe que está assistindo a gente agora, de repente está vivendo um problema desse, ou viveu um problema desse, e a pessoa não sabe como sair disso, ou não sabe como educar o filho. Se ainda dá tempo de denunciar. Entendeu? Né? Tem gente que foi abusada há tanto tempo, e aí, quando lembra, chora, sente aquela revolta e pergunta: ô policial, dá tempo de levar essa notícia até a delegacia? Então eu quero falar sobre isso. Agora, o mais importante de tudo, quando eu falo de abuso sexual infantil, é você não se omitir. É você não ficar calado, é você não ficar calada. Houve o abuso, traz a notícia para a polícia. Como? Você tem alguns canais muito importantes para que o abuso seja denunciado. Qual? O Disque 100, o Disque 181, o Disque 197. Você pode ligar e a sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Mas é importante que você não seja omisso. É importante que você não seja omissa. Os casos de abuso precisam vir para a luz para que haja tratamento para a vítima e punição para o violador do direito. Muito bem. Eu espero que você pegue essas anotações, eu espero que você comece a trabalhar na sua família com prevenção, porque prevenção é melhor do que lamentação. Sim. Não é verdade? Então, mais barato a prevenção. É mais barato a prevenção. Então é importante você começar a acompanhar o Cleiton Xavier nas redes sociais dele e você começar a pegar informação. Eu queria falar muita coisa, eu tinha várias perguntas sobre a política, Cleiton, mas o tempo que a gente tem aqui está indo para o final. Mas eu queria que você falasse aqui, em poucas palavras, sobre as suas propostas para... caso eleito, você vem hoje como pré-candidato de vereador na cidade de Belo Horizonte, e quais são os seus projetos caso eleito? Eu sei que você já está fazendo muita coisa, mas caso você seja eleito nessa próxima candidatura, quais são os desafios ou quais são os projetos que você está trazendo para você ajudar a cidade de Belo Horizonte? Antes de você responder, uma pergunta minha para a gente, assim, em poucas palavras, que a gente está com pouco tempo. Antes de você responder, eu só queria entender se a Prefeitura de Belo Horizonte, se a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte vai fazer alguma coisa em Belo Horizonte com aquele tanto de morador de rua que tem ali, Cleiton. Tá feio andar em Belo Horizonte. Gilmar, bem rapidamente, a Prefeitura fala que são 5.300 moradores em situação de rua. O CAD único do governo federal, dos cadastros em Belo Horizonte, dão conta de quase 12 mil.
E a Universidade Federal de Minas Gerais diz que são 17 mil. Eu fui o relator da CPI dos moradores em situação de rua. O que se gasta anualmente é em torno de 200 milhões de reais com essa política. 200 milhões de reais. Eu vou repetir. Cerca de 200 milhões de reais anual para tratar a política de morador em situação de rua. E como é que Belo Horizonte está feio daquele jeito, gente? Sabe por quê? Porque tudo que está sendo feito com esses 200 milhões é um enxugar-gelo. São contratos com 80 aditivos, 50 aditivos, que não passa de enxugar-gelo, porque a política não é efetiva. E lá no meu relatório, que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, eu coloquei algumas soluções que o poder público poderia estar fazendo para diminuir esse número de morador em situação de rua que está, assim, cada vez mais. A impressão que a gente tem é que está crescendo, a cidade suja, Está suja, prejudicando o desenvolvimento econômico da cidade e a gente contribuindo para que essas pessoas não tenham a sua dignidade respeitada. É terrível você andar em Belo Horizonte, saber que você está num bom carro, que você está numa boa roupa e você vê aquele tanto de gente naquela situação. São pessoas que estão sem nenhuma dignidade, abandonada, e eu fico perguntando assim, gente, cadê o poder público de Belo Horizonte que é poderoso para ajudar essas pessoas? Né? E hoje Belo Horizonte tem um orçamento próximo de 23 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, ou seja, se 600 milhões é para assistência social e 200 milhões para tratar a população em situação de rua, nós precisamos de criar mecanismos eficientes, tá? Mesa de discussão verdadeira com a participação dos agentes do executivo para a gente poder fazer uma política efetiva para voltar ou restaurar o vínculo familiar, o vínculo da dignidade dessa pessoa que está morando em situação de rua, que está em situação de rua. Nós não podemos aceitar isso. E o Gilmar, emendando com a pergunta dele, veja, se for a vontade de Deus e eu conseguir renovar o meu mandato, a próxima legislatura será uma legislatura muito importante em Belo Horizonte. Por quê? Porque nós votaremos o plano diretor, tá? Que é a principal lei estabelecida dentro do município que regula, tá? O crescimento da polis, que é a questão da política que você falou. A etimologia, o significado da palavra política é a organização, o governo da polis. E o plano diretor é a principal lei que o município estabelece para as suas diretrizes de todas as formas possíveis. E Belo Horizonte está perdendo para todos os municípios da região metropolitana população. Nós estamos perdendo os investimentos. Belo Horizonte parou no tempo. Tá ficando sozinha, abandonada a cidade? Não tem desenvolvimento econômico. Então o pessoal está indo para onde? Para Lagoa Santa, está indo para Betim, está indo para Contagem, para Nova Lima, está indo para Vespasiano, para Santa Luzia. E Belo Horizonte... Está ficando abandonado. Que é uma cidade que tem um potencial de ter grandes desenvolvimentos econômicos. Não tem. Então, a próxima legislatura, a gente tem um compromisso com o plano diretor. E outra, eu tenho falado isso, o nosso grupo de vereadores tem falado isso, a próxima legislatura será, aqui, o novo contrato com as empresas de ônibus. Porque a passagem é cara e não tem a qualidade que o pagador de impostos, que o usuário do transporte público merece no seu deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para o seu lar. Então, nós temos temas importantíssimos. Morador de rua, em situação de rua, é um tema. Mobilidade é um outro tema, com o novo contrato das empresas de ônibus que termina na próxima legislatura. O plano diretor, porque nós temos uma política de habitação péssima na cidade de Belo Horizonte. Cleito Xavier, você é um homem nobre. Eu tenho a oportunidade de conhecê-lo há muitos anos, conheço sua história, seu crescimento. Eu venho acompanhando o seu trabalho, mesmo que a gente não está perto fisicamente, mas de longe. Hoje as redes sociais nos proporcionam muito essa oportunidade da gente acompanhar os amigos. Eu quero parabenizar você pela pessoa que você é, pelo homem que você é, pelo pai de família que você é. Eu quero te honrar pela pessoa maravilhosa que você é, pela humildade que você tem e por ser um camarada tão engajado na frente, tanto da política hoje lá da cidade de Belo Horizonte, e está intimamente ligado a vários projetos, está fazendo um trabalho maravilhoso, e eu torço aqui 100% que você
nessa próxima legislatura, possa, junto aí com muitas pessoas, entrar de novo, né? Ser eleito mais uma vez, ter aí mais 4 anos e junto dessa nova turma que vai chegar, provavelmente com um novo prefeito, Belo Horizonte começa a ter, ou começa a se tornar uma cidade mais nobre. Belo Horizonte já foi mais bonita, Belo Horizonte já foi mais já atraiu mais turistas, né? Entendeu? A Lagoa da Pampulha é uma lástima, depois vamos falar sobre isso também. E outra coisa, eu quero deixar aqui as portas abertas para você vir no podcast quando você quiser. Quero te agradecer muito por você, assim, com muita clareza e simplicidade, nos atender. E eu acredito que essa 1 hora que a gente passou aqui vai ajudar muitas pessoas a ter uma percepção sobre você, uma percepção sobre nobreza e uma percepção do que elas podem trabalhar na vida delas. E eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem final, uma mensagem de nobreza para as pessoas e as suas redes sociais. Como que as pessoas encontram Cleiton Xavier, como as pessoas podem ir lá para falar assim, aqui, Cleiton, eu preciso que você me dê uma direção. Como é que funciona isso? Gilmar, obrigado mais uma vez. O seu telespectador, o seu ouvinte, aquele seguidor do Gilmar Caetano, da Escola de Nobreza, olha, o Cleiton Xavier você encontra diariamente lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte ou aí na rua próxima do seu bairro. Você que está mais distante, talvez não seja de Belo Horizonte, o meu Instagram, cujo perfil é Cleiton Xavier PC. Cleiton Xavier PC. É onde eu coloco ali todo o trabalho que a gente realiza, seja numa visita técnica, seja num atendimento, seja numa palestra. Você poderá interagir comigo, mandar sugestões, mandar pergunta. Eu terei a grata satisfação de responder a todos vocês que me chamaram lá no direct. Eu disponibilizo também o meu WhatsApp lá no próprio perfil do Instagram. É o meu WhatsApp pessoal que eu vou te responder. Não é de assessor, não é de ninguém, é o meu mesmo. E aí eu quero agradecer a oportunidade que o Gilmar Caetano me deu, tá, de estar aqui e dizer para vocês, ele pediu para deixar uma mensagem nobre. Eu vou dizer para todos vocês, a maior riqueza que você pode ter aqui nessa terra é a salvação em Cristo Jesus. E a maior bênção que o Senhor Deus concede para você é a sua família. Então lute por ela e que nada destrua a sua família. Que maravilha! Olha, eu espero que você tenha crescido muito nesse tempo que a gente está aqui. E vou te pedir mais uma vez, inscreva-se nesse canal, porque a gente vai trazer aqui muita gente nobre como Cleiton Xavier para poder estar ajudando você a fazer a sua vida acontecer de uma forma melhor, para você se tornar nobre. Essa é a nossa Escola de Nobreza. Você pode acompanhar meu trabalho também lá no Instagram. Anota aí, @GilmarCaetano1. Curte lá a página, entra lá, seja o nosso seguidor e a gente vai trazer muita coisa boa lá para você. Eu espero que você seja, muito agraciado por esse tempo que nós estamos aqui. Mais uma vez, Cleiton, muito obrigado pela sua presença, pela sua simplicidade. Leva um abraço para a família, leva um abraço lá para a Câmara. Qualquer dia eu vou lá na Câmara para a gente tomar. Será um prazer receber. Eu tô te devendo um café lá na Câmara, mas eu vou pagar essa dívida. Nós vamos agendar aí, a gente vai estar junto muito em breve. E eu espero que na próxima legislatura você esteja lá de novo para poder ajudar o pessoal de Belo Horizonte. Muito obrigado. Gente, um abraço, muito obrigado. Foi bom ter vocês aqui. Não esquece, tem que curtir, tem que deixar o comentário, tem que se inscrever aqui no canal. Faz isso, não te custa nada. Por favor, deixa aí o seu like, faz um comentário. Daqui a pouco eu vou responder os comentários. Um abraço.